Então, meus amigos, estamos de volta aqui com a quarta parte do nosso curso sobre perpetuidades. Agora vamos fazer uma série de exemplos. Como eu falei para você, qualquer coisa que você compre, qualquer investimento que você faça, ações, propriedades, máquinas, tudo isso vai envolver um processo de valuation. E se tiver um processo de valuation, nós vamos ter perpetuidade, vamos ter WACC, vamos ter CAPM e Free Cash Flow. Ah, você nunca ouviu falar em WACC ou CAPM? Pois aqui no canal eu tenho um curso completinho sobre custo de capital, onde a gente aborda todos esses temas aqui. Então vamos ver como que funciona. Olha, você já sabe que a fórmula do cálculo do valor presente da perpetuidade é essa, ou seja, o valor presente vai ser o fluxo de caixa que você considerar, dividido pela taxa. Essa taxa aqui é que eu chamo de WACC, ou seja, ela é o custo médio ponderado de capital da empresa. Então, não esqueça que perpetuidade é um valor que se repete eternamente, é um valor que se repete para sempre. E que a perpetuidade é, então, um valor, uma série de pagamentos uniformes, ou seja, uniformes ou não uniformes. E ele é postecipado. Então, quando eu for fazer o cálculo do valor da empresa, que vai ser esse valor aqui do ano base, ou seja, vai ser do instante zero, eu vou considerar o valor do fluxo de caixa gerado, e aí eu vou pegar o valor da perpetuidade, aplico a fórmula dela aqui, como a gente viu nas aulas anteriores, o valor vai parar aqui no instante 10, aí eu levo mais uma vez ele para cá, e aí eu vou ter o valor presente líquido dos fluxos de caixa e o valor presente da perpetuidade. Somando os dois, eu tenho o valor, o valuation da empresa. Então, é o seguinte, veja só, se você decidir alugar um apartamento e o aluguel desse apartamento é 2.000, e isso aí você vou fazer por hipótese assim, isso ficou para o resto da vida. Esse vai ser eterno, você vai sublocar ele para os seus filhos depois de morrer. Quanto vale esse apartamento? Faça o valuation desse apartamento. Olha, é simples, basta apenas que você pegue esse fluxo de caixa aqui, aplique a nossa fórmula e você vai ter o valor do apartamento. Ou seja, então, se a anualidade é 2.000, você vai dividir ele pela taxa de hipoteca, que está aqui, é 6%, vezes 12 meses, e você tem aqui que o apartamento vale R$ 400.000, ou seja, ele é 200 vezes maior do que o aluguel que você está pagando. Então, mas aí você me perguntaria, puxa vida, então a perpetuidade é um valor estático, a perpetuidade não cresce? Ela pode crescer. Muitos fluxos de caixa que a gente projeta, você projeta ele com crescimento. Se a empresa for grande, madura, sólida, consolidada, esse crescimento for maior. Se for um Magazine Luiza da vida, o crescimento vai ser sempre muito mais alto. Como é que eu coloco a taxa de crescimento? Aonde que eu coloco a taxa de crescimento nessa coisa toda aqui? Olha, você faz o seguinte, você vai pegar do WACC e vai diminuir a taxa de crescimento. Então, imagina o seguinte, o teu WACC é 10% e a tua empresa cresce 2% ao ano. Então, você vai fazer essa continha aqui e aí o divisor vai ser 8%. Esse vai ser a técnica que nós vamos usar para fazer isso. Você pode, então, colocar lá que ela cresce a um valor periódico a cada período. E aí, se a perpetuidade for crescente, como é que fica isso na prática? Vamos fazer o seguinte, se a gente pegar um fluxo de caixa que gera
um valor de 500, ele gera um valor de 500 a cada período, você vai fazer o seguinte, e a taxa dele for, o OC for 8%, o OC é igual a 8%, você precisa da taxa de crescimento, no caso aqui, vamos usar, então, 4%. Como é que vai ficar? Eu vou dividir o 500 por 8% menos 4%. Pimba, 12.500. Poxa, e se a taxa não fosse 4, fosse 6? Como é que seria? A mesma coisa, 500 dividido por 8 menos 6. Vai dar 25 mil. Veja só, eu estou mantendo a mesma fórmula básica que a gente usou anteriormente, mas agora eu acrescentei um fator novo nele aqui, que é a taxa de crescimento. E tem empresas que crescem muito, elas têm um crescimento acelerado. Eu posso tratar isso também? Pode. A literatura, o professor Damodaran, por exemplo, ele recomenda que você faça o seguinte, que você multiplique esse valor aqui pela taxa de crescimento. Olha o que eu fiz aqui. Eu peguei o 500, multipliquei por 1,04, que é a taxa de crescimento, e apliquei a fórmula normalmente. 8 menos 0,4 deu 13 mil. Poxa, e se a taxa fosse 6? A mesma coisa, ó. 500 vezes 1,06, 8 menos 6, deu 26.500. Então, eu peguei a nossa fórmula e acrescentei um elemento novo nela, que é esse elemento aqui, que é a taxa de crescimento. Então, se a empresa tiver um valor acelerado de crescimento, você pode tratar isso dessa maneira. Então, veja o seguinte, você tem uma loja de shopping, e quanto que você deve pagar por essa loja? Ora, se ela te dá uma renda de 12 mil por ano, e a taxa de juro que você está trabalhando é uma taxa de 8%, quanto é que você vai pagar por essa loja? Quanto que ela vale para você se você fosse comprar? Faz o seguinte, ó, o rendimento anual dividido pela tua taxa de juro menos a taxa de crescimento, que no caso aqui eu estou arbitrando que o rendimento daquela loja de shopping, ele vai aumentar 3% ao ano. Então, essa é a conta. Veja só, agora você me perguntaria assim, puxa vida, mas eu posso fazer fluxo de caixa híbrido? Ou seja, e por um período ele cresce X, daí no outro período ele cresce um pouquinho menor, daí lá para frente ele passa a não crescer. Por quê? Claro, se você fizer uma análise do Magazine Luiza, olha só o Magazine Luiza de 2018 para 2019, a receita dele cresceu 27,6%. Isso vai continuar eternamente? Muito provavelmente não. O que acontece é que as empresas vão crescendo, elas chegam numa taxa de maturidade, inclusive as perpetuidades dessas empresas, e daí elas não crescem tanto. Então, se você calculasse o fluxo de caixa do Magazine Luiza com essa taxa de crescimento, ia dar um número absurdo. O que você faz? Você divide o problema por parte, ou seja, você vai admitir que ela, durante um período, subia uma taxa, passou um outro período, subia uma outra taxa, e a partir de um terceiro, de um quarto período, ela passa a subir de alguma forma diferente. Então, veja só, o exemplo que eu dei aqui da nossa loja de shopping. Então, começamos, ele me gera 12 mil por ano, nos 3 primeiros anos, ele vai crescer a 3%, nos 5 anos seguintes, ele vai crescer só a 1,5%, e dali para frente, ele vai crescer nada. Ele vai crescer zero. É uma possibilidade que você poderia considerar, ou seja, você aplica múltiplos crescimentos para o mesmo problema. Fiz aqui um resumo de toda a problemática para você, ou seja,
sem crescimento, com crescimento e com crescimento acelerado. Coloquei aqui um resumo com as 3 fórmulas que eu estou usando para você. Muito bem, meus queridos, era isso que eu tinha para explicar para vocês nessa aula. Não deixe de ver as aulas anteriores, porque se você não vê o conjunto da obra, você não vai entender a ópera. E mais uma coisa, a nossa próxima aula, que é a aula de número 5, que é a última aula desse curso, ela está sensacional. Então, você não pode deixar de assistir a última aula. Se você gostou do material, você me passa um e-mail, eu te devolvo o e-mail com esse arquivo em PowerPoint editável. Um abraço, muito obrigado. Não deixe de assistir às aulas anteriores e não deixe de assistir a nossa aula final, a nossa 5ª aula sobre o curso de perpetuidades.